Meu dia havia começado antes mesmo do nascer do sol. Arrumar os arranjos florais para um evento tão grandioso demandava não apenas esforço físico, mas também concentração e criatividade. Enquanto minhas mãos hábeis manipulavam as flores delicadas, meus pensamentos não podiam evitar voltar para casa, para minha irmã Sofia. Sua risada animada costumava ser a trilha sonora da nossa casa, mas nos últimos meses ela estava frágil, e isso pesava sobre mim. Cheguei ao local do evento logo cedo, carregando caixas repletas de flores frescas. O salão era algo que só via em filmes, lustres de cristal que pendiam como joias cintilantes, um tapete vermelho que se estendia como um rio de riqueza, e janelas altas que deixavam entrar a luz dourada do amanhecer. Meu trabalho era dar vida àquele espaço já impressionante, e eu o fazia com orgulho, mesmo sabendo que meu papel ali era invisível para a maioria. Os convidados começaram a chegar enquanto eu ajustava os últimos detalhes. Eles se moviam pelo salão como se pertencessem a outro mundo, um que eu só conhecia de longe. Roupas impecáveis, sorrisos calculados e gestos que exalavam confiança. Era impossível não me sentir deslocada, mas aprendi a mascarar esse sentimento. Afinal, ninguém ali queria saber da minha existência. Foi então que o vi. Ele não precisou dizer uma palavra para se fazer notar. Miguel. Alto, elegante, com um terno que parecia feito sob medida, ele exalava uma autoridade fria que fazia o ambiente silenciar ao seu redor. Enquanto ajustava um dos arranjos, observei-o de relance, tentando entender o porquê de ele parecer tão distante de tudo e todos. Talvez fosse o peso da riqueza, ou apenas uma máscara que usava para se proteger. Conforme as horas passavam, tentei não chamar atenção, mas era difícil passar despercebida em um ambiente onde a perfeição era a norma. Cada flor, cada detalhe precisava estar impecável. E, ainda assim, os olhares de alguns convidados às vezes deslizavam sobre mim, como se tentassem decidir se eu era parte da decoração ou apenas uma intrusa. Eu tentava não me importar, mas o peso da responsabilidade, somado às minhas preocupações pessoais, tornava tudo mais difícil. Sofia precisava de mim, e todo centavo que eu ganhava ali era destinado à sua recuperação. Meu coração se apertava toda vez que pensava no que poderíamos enfrentar se eu falhasse. Enquanto colocava o toque final em um arranjo próximo à entrada, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi Miguel. Ele olhava ao redor, avaliando cada detalhe do evento, mas seus olhos logo recaíram sobre mim. Por um breve momento, senti que ele poderia dizer algo. No entanto, ele apenas seguiu em frente, e eu retornei ao meu trabalho, sentindo um misto de alívio e inquietação. A recepção estava em pleno andamento, e os elogios aos arranjos começaram a surgir. Embora as palavras nunca fossem dirigidas a mim, eu as absorvia como um prêmio silencioso pelo meu esforço. O trabalho era minha válvula de escape, minha forma de lidar com a realidade. Cada flor cuidadosamente posicionada era uma forma de esquecer, ainda que por um momento, o peso que carregava em meus ombros. Quando o evento começou a desacelerar, aproveitei um breve intervalo para observar tudo ao meu redor. Era fascinante como aquele mundo parecia tão distante do meu, como se houvesse uma barreira invisível entre mim e aquelas pessoas. Mas, no fundo, eu sabia que eram apenas pessoas, com suas próprias dores e segredos, ainda que tentassem escondê-los sob camadas de luxo e pretensão. Aquele foi o momento em que decidi que, independentemente do que acontecesse, eu manteria minha dignidade. Não importava quão insignificante eu parecesse aos olhos deles, eu sabia o valor do meu trabalho e da minha luta. Estava terminando de ajustar o último arranjo floral perto da entrada principal quando ouvi um barulho alto, seguido por murmúrios abafados. Virei-me rapidamente e vi Miguel parado ao lado de um dos arranjos que eu havia posicionado com tanto cuidado. As flores estavam espalhadas pelo chão, os cacos do vaso brilhando sob a luz. Meu coração deu um salto. Ele havia derrubado o arranjo, mas a culpa parecia recair sobre mim pelos olhares que ele me lançou. É assim que você trabalha? Sua voz cortou o ar como uma faca afiada. Como espera que este evento mantenha um padrão de qualidade com tamanha incompetência? Eu senti o sangue subir ao meu rosto. As palavras dele não foram ditas em tom alto, mas o suficiente para que os convidados mais próximos ouvissem.
Senti os olhares curiosos recaindo sobre mim. Meu instinto foi pedir desculpas, mas uma parte de mim se segurou. Não havia sido minha culpa, mas o peso de sua presença me deixou muda. Ajoelhei-me rapidamente para recolher os pedaços do vaso quebrado, tentando ignorar a vergonha que crescia dentro de mim. Meu corpo tremia, e minhas mãos, apesar de firmes no trabalho manual, estavam desajeitadas diante de tanto constrangimento. Enquanto recolhia os cacos e as flores espalhadas, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Miguel permaneceu parado, observando-me como se fosse um rei desdenhando de um súdito. Então, algo escapou da minha bolsa quando me abaixei, um pequeno pedaço de papel que deslizou para fora, pousando próximo aos meus pés. Sem perceber o que era, continuei recolhendo os cacos. O que é isso? Ouvi sua voz novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu tom. Não era mais o desprezo frio de antes. Olhei para cima e o vi segurando a foto que tinha caído. Meu coração gelou. A imagem era antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava minha mãe segurando Sofia, ainda bebê, com um sorriso tímido. Era uma das poucas lembranças físicas que eu tinha dela. Meu peito se apertou ao vê-la nas mãos de Miguel. Onde conseguiu isso? Ele perguntou, mas sua voz agora soava hesitante, quase desconcertada. É minha, respondi, estendendo a mão para pegar a foto de volta. Meu tom era firme, apesar da vergonha e do medo que ainda queimavam dentro de mim. Miguel hesitou por um momento antes de devolver a foto, seus olhos fixos na imagem como se ele estivesse vendo algo que o tirava completamente do presente. Quando a foto voltou para minhas mãos, ele ficou parado, imóvel, o rosto marcado por uma expressão que eu não conseguia decifrar. De onde veio essa foto? Insistiu. Dessa vez, seu tom estava mais baixo, mas a intensidade em seus olhos me fez recuar instintivamente. Não é da sua conta, senhor. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Guardei a foto rapidamente na bolsa, levantando-me com as flores que ainda estavam intactas. Senti que ele queria dizer algo mais, mas os murmúrios ao nosso redor cresceram, e Miguel pareceu se dar conta de que estava chamando atenção. Sem mais uma palavra, ele se afastou, deixando-me confusa e com o coração disparado. Eu me apressei a terminar meu trabalho, ansiosa para sair dali. Por mais que as palavras dele ainda ressoassem na minha mente como ecos dolorosos, o que mais me incomodava era a reação dele à foto. Aquele homem, que minutos antes parecia ser feito de pedra, ficou paralisado ao ver uma imagem que não deveria significar nada para ele. Naquele momento, senti algo diferente. Não era apenas o constrangimento que me fazia desejar nunca mais cruzar o caminho de Miguel. Era a sensação de que ele sabia algo que eu desconhecia, algo que poderia mudar completamente tudo o que eu pensava sobre a minha vida. Quando finalmente terminei o trabalho e deixei o salão, senti o peso dos olhares ainda sobre mim. O evento continuava, mas eu só queria chegar em casa e tentar esquecer o que tinha acontecido. Quando atravessei as portas da saída do evento, senti o ar fresco da noite envolver meu rosto, trazendo um alívio momentâneo. Minhas pernas pareciam mover-se por conta própria enquanto me afastava daquele lugar. Não olhei para trás, mas ainda podia sentir os olhares e sussurros presos na minha mente. As palavras de Miguel ecoavam em meus ouvidos, mas a imagem dele segurando a foto não saía da minha cabeça. Cheguei à estação de ônibus e me sentei em um dos bancos, respirando fundo. Ainda segurava minha bolsa firmemente, como se precisasse protegê-la de algo. A foto estava lá dentro, junto com as memórias de minha mãe e tudo o que ela havia deixado para trás. Era um lembrete de que, por mais difícil que fosse minha vida, eu carregava parte dela comigo. Não conseguia entender o motivo da reação de Miguel. Aquele homem, que havia sido tão cruel e arrogante momentos antes, parecia ter mudado completamente ao ver a foto. Seus olhos, antes tão duros e frios, tinham mostrado algo que eu não conseguia identificar. Seria tristeza? Surpresa? Eu não sabia, mas aquilo me incomodava profundamente. Quando o ônibus chegou, entrei sem pensar, deixando-me afundar em um dos assentos. As luzes da cidade passavam pela janela, criando sombras dançantes no meu rosto.
Minha mente estava uma bagunça. Por que ele fez tantas perguntas sobre a foto? O que ela significava para ele? Minha atenção foi desviada quando um homem entrou no ônibus com uma garotinha segurando sua mão. Ela parecia ter a idade de Sofia e, por um momento, senti um aperto no peito. Tudo o que eu fazia era por ela. Sofia era minha razão de levantar todos os dias, de lutar por um futuro melhor, mesmo quando o presente parecia insuportável. Mas o peso dessa responsabilidade às vezes era esmagador. Cheguei em casa pouco depois, sendo recebida pelo som familiar da TV na sala. Sofia estava deitada no sofá, seu cobertor favorito puxado até o queixo. Ela sorriu quando me viu, aquele sorriso que sempre iluminava meu dia, por mais escuro que ele fosse. Como foi o trabalho? Ela perguntou, com a voz ainda fraca, mas cheia de curiosidade. Cansativo, mas tudo bem. Sorri de volta, sentando-me ao lado dela e passando a mão em seus cabelos. Não queria preocupá-la com os detalhes da humilhação que havia enfrentado. Sofia tinha problemas suficientes com os quais se preocupar. Mais tarde, depois que Sofia adormeceu, sentei-me na mesa da cozinha e tirei a foto da bolsa. Observei cada detalhe dela, como fazia sempre que me sentia perdida. O sorriso da minha mãe, o olhar curioso de Sofia bebê. Era uma imagem que representava tudo o que eu havia perdido e tudo pelo que ainda lutava. Mas agora, essa foto também trazia uma nova dúvida. O que ela significava para Miguel? Por que ele ficou tão perturbado ao vê-la? As perguntas giravam na minha mente, tornando impossível encontrar descanso. Deitei-me naquela noite com a cabeça cheia de incertezas. Queria acreditar que aquele encontro havia terminado ali, mas algo dentro de mim dizia que não. Miguel não era o tipo de pessoa que simplesmente esquecia algo assim, e, de alguma forma, eu sabia que ele não estava disposto a deixar essa história terminar tão facilmente. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento, refletindo o peso que ainda pairava sobre mim. Sofia parecia estar em um dia melhor, o que trouxe algum alívio. Após deixá-la descansando com um chá quente, fui para o trabalho na pequena loja de flores, meu refúgio em meio ao caos. Era um espaço simples, mas carregado de cores e aromas que sempre acalmavam minha mente. Estava distraída, organizando um buquê para um cliente, quando o som da campainha da porta soou. Levantei a cabeça, esperando ver algum rosto familiar, mas, em vez disso, meu coração quase parou. Miguel entrou na loja. Ele estava vestido de forma impecável, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele não parecia o homem frio e autoritário que eu havia encontrado no evento. Ainda assim, sua presença era imponente, e me perguntei o que ele estava fazendo ali. Bom dia, senhorita, ele hesitou, como se tivesse esquecido meu nome ou talvez nunca tivesse se importado em sabê-lo. Isabela, respondi rapidamente, tentando manter a compostura enquanto o olhava nos olhos. Posso ajudá-lo? Miguel olhou ao redor da loja, seus olhos passando pelos buquês cuidadosamente dispostos e pelas flores frescas nas prateleiras. Ele parecia deslocado, como se nunca tivesse entrado em um lugar tão simples antes. Preciso de um buquê, disse ele, finalmente. Sua voz era mais contida do que eu esperava, quase hesitante. Eu não sabia o que pensar. Seria esse um pedido genuíno ou apenas uma desculpa para estar ali? Decidi não questionar e o conduzi até as opções disponíveis, explicando as combinações de flores e os significados que cada uma trazia. Enquanto escolhia, senti seu olhar recair sobre mim mais de uma vez, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Era desconcertante. Terminei o arranjo rapidamente e o entreguei a ele. Está perfeito. Obrigado, disse ele, mas não foi embora. Em vez disso, ficou parado por um momento, segurando o buquê como se fosse um escudo. Senhor Miguel, por que veio aqui? Perguntei, minha paciência começando a diminuir. Não havia razão para um homem como ele aparecer na minha loja de flores a não ser que quisesse algo mais. Ele pareceu surpreso com minha pergunta, mas logo respondeu, sobre a foto que você deixou cair ontem. Meu corpo ficou tenso imediatamente. Não queria que ele trouxesse aquilo à tona de novo.
Era algo pessoal, e eu não confiava nele. Já disse que não é da sua conta, cortei, tentando manter meu tom firme. Talvez seja mais do que você imagina, ele retrucou, mas não de forma arrogante. Havia algo na voz dele que me fez hesitar. Antes que eu pudesse responder, a campainha da porta tocou novamente, e outro cliente entrou, interrompendo a conversa. Miguel pareceu entender o recado e deu um passo para trás. Obrigado pelo buquê, Isabela. Espero que possamos conversar em breve. Ele deu um leve aceno e saiu, deixando-me confusa e inquieta. Enquanto observava ir embora pela janela, senti que aquele não era o fim. Miguel estava decidido a saber mais sobre a foto, mas por quê? E o que ele achava que sabia sobre mim? Passei o resto do dia com essas perguntas martelando na cabeça, cada uma mais inquietante que a outra. Algo me dizia que Miguel estava prestes a trazer mudanças que eu jamais poderia prever. Depois da visita de Miguel, minha mente não teve um minuto de paz. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas a maneira como ele falou sobre a foto não saía da minha cabeça. Ele agiu como se aquilo tivesse algum significado para ele, e isso me deixou inquieta. Por que um homem como Miguel, com sua vida luxuosa e distante, estaria tão interessado em algo tão pessoal para mim? Ao final do expediente, caminhei para casa sentindo o peso das incertezas acumuladas. Sofia estava na cozinha quando cheguei, cortando frutas enquanto cantarolava baixinho uma melodia. Ver sua leveza era como um bálsamo para minha alma, mesmo que eu soubesse que por trás de seu sorriso havia uma luta constante. Depois do jantar, sentei-me ao lado dela no sofá, a foto em minhas mãos. Sofia olhou para mim com curiosidade, percebendo minha expressão distante. Você está bem, Isa? Perguntou, com a doçura que sempre me desmontava. Só, pensando em mamãe, menti, embora houvesse verdade em minhas palavras. Era impossível não pensar nela quando segurava aquela foto. Sofia pegou a imagem com cuidado, seus olhos passeando pelos rostos capturados ali. Ela era tão bonita. Acho que eu era um bebê muito feliz, não era? Sorri, passando os dedos pelos cabelos dela. Era sim. Mamãe sempre dizia que você era nossa luz. Apesar da calma momentânea, minha mente continuava a viajar. Lembrei-me das histórias que minha mãe costumava contar, sobre sua juventude, sua força e os sacrifícios que fez para criar Sofia e eu. Mas havia lacunas, coisas que ela nunca mencionou, especialmente sobre nosso pai e porque nunca tivemos contato com ele ou sua família. Naquela noite, fui para a cama mais cedo, mas o sono não veio. Minha mente estava cheia de perguntas, todas girando em torno de Miguel e da reação dele àquela foto. O que ele sabia que eu não sabia? Era como se um fio invisível conectasse nossos mundos de uma maneira que eu não conseguia compreender. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Miguel também estava perdido em pensamentos. Ele não sabia como me abordar novamente, mas a foto que havia visto continuava a assombrá-lo. Na imagem, ele reconheceu o rosto de sua irmã mais velha, Camila, que desaparecera há anos. Era como se o tempo tivesse parado enquanto ele olhava para aquele sorriso que ele não via desde sua juventude. Em sua mansão, Miguel revisitou os poucos pertences que ainda guardava de sua irmã, entre eles, um diário com anotações vagas sobre os últimos anos antes de sua partida. Ele encontrou uma entrada que mencionava um nome, *Isabela*. O mesmo nome da florista. Aquela descoberta o perturbou ainda mais. Seria coincidência? Ou eu, de alguma forma, era ligada a Camila? Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas também temia o que poderia encontrar. Na manhã seguinte, acordei cedo, decidida a me concentrar no trabalho e esquecer Miguel e suas perguntas. Mas, no fundo, sabia que ele voltaria, e, com ele, traria respostas que poderiam mudar tudo o que eu conhecia sobre mim mesma e minha família. Estava no meio de um dia movimentado na loja de flores quando a campainha da porta soou. Meu coração acelerou antes mesmo de olhar para a entrada. Eu sabia que era Miguel. Havia algo no ar, uma tensão que só sua presença parecia trazer. Ele estava ali novamente,
mas desta vez seu olhar não era apenas intenso, parecia carregado de urgência. Isabela, preciso falar com você. Sua voz era firme, mas não arrogante como antes. Suspirei, fechando os olhos por um breve momento antes de responder. Não acho que tenhamos algo para conversar, Sr. Miguel. Ele deu um passo à frente, como se sua determinação fosse maior que minha recusa. Por favor, me escute. Isso é importante. Relutante, conduziu até uma pequena sala nos fundos da loja, longe dos olhares curiosos. Fechei a porta e me virei para encará-lo. O que quer de mim? Miguel segurava um envelope nas mãos, e sua expressão parecia mais vulnerável do que eu imaginava possível. Ele o abriu e retirou uma foto. Meu coração parou quando vi a imagem. Era uma mulher que se parecia incrivelmente com minha mãe, mas em um contexto que eu nunca havia visto antes. Essa é Camila, minha irmã. Miguel segurava a foto como se fosse um pedaço precioso de seu passado. Ela desapareceu há muitos anos. Quando vi a foto que você deixou cair, percebi que há uma conexão entre nós. Fiquei sem palavras, tentando processar o que ele estava dizendo. Miguel continuou, explicando que sua irmã havia se afastado da família em circunstâncias misteriosas e que nunca mais souberam dela. Ele acreditava que minha mãe poderia ser Camila. Isso não faz sentido. Minha mãe nunca mencionou nada sobre ter uma família como a sua, argumentei, embora minha voz tremesse com a dúvida. Miguel parecia preparado para minha reação. Ele tirou um pequeno caderno do bolso, um diário antigo com páginas amareladas. Minha irmã escreveu sobre uma filha chamada Isabela. Sobre como ela queria proteger você e sua irmã de tudo o que passou. Olhei para o diário com hesitação, sem saber se queria tocar naquilo. Minha mente estava uma bagunça. Parte de mim queria rejeitar tudo aquilo, mas outra parte sentia que havia algo de verdadeiro no que ele dizia. Por que está fazendo isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Porque, se estou certo, você é minha sobrinha, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. As palavras dele me atingiram como uma tempestade. Era impossível. Como isso podia ser verdade? Minha mãe sempre fora tão reservada sobre o passado, mas nunca imaginei que pudesse haver segredos tão grandes escondidos ali. Fiquei em silêncio, tentando juntar as peças. Miguel respeitou meu espaço, mas a intensidade em seus olhos mostrava que ele não desistiria facilmente. Finalmente, consegui falar, isso muda tudo. Se for verdade. Podemos descobrir juntos, interrompeu ele, sua voz mais suave agora. Mas você precisa confiar em mim, Isabela. Não respondi de imediato. Tudo o que sabia era que minha vida, até aquele momento tão simples em sua luta diária, acabará de se transformar completamente. Eu voltei para casa naquele dia com um peso que parecia maior do que qualquer outro que já havia carregado. Miguel estava tão seguro de suas palavras, mas como eu podia acreditar nele? Como confiar em alguém que tinha me humilhado publicamente apenas alguns dias antes? Minha mente era um turbilhão de perguntas sem respostas, e, no centro de tudo, havia a foto da minha mãe e o diário da irmã de Miguel. Sofia percebeu minha inquietação imediatamente. Enquanto eu organizava o jantar, seus olhos me seguiam com uma curiosidade silenciosa. Finalmente, ela perguntou. Isa, aconteceu alguma coisa no trabalho? Você está estranha. Sorri, tentando aliviar sua preocupação. Nada que você precise se preocupar, Sofia. Só um dia longo. Ela aceitou minha resposta com um aceno, mas eu sabia que ela não estava convencida. Depois do jantar, enquanto Sofia assistia a um filme na sala, sentei-me sozinha à mesa da cozinha. Peguei a foto novamente, segurando-a com cuidado. Meu coração doía ao olhar para o rosto de minha mãe, como se de alguma forma eu estivesse traindo sua memória ao considerar que ela pudesse ter escondido algo tão grande de mim. Miguel queria que eu confiasse nele, mas confiar em alguém como ele parecia impossível. Ele era parte de um mundo que nunca me aceitou, e sua súbita preocupação comigo só fazia com que eu desconfiasse mais. Por que ele apareceria agora? E se ele estivesse enganado?
No entanto, não podia negar que algo na história dele fazia sentido. Minha mãe sempre foi muito reservada sobre o passado, especialmente sobre nosso pai. Talvez houvesse mais coisas que ela nunca quis compartilhar. Mas isso significava que Miguel estava certo? Passei a noite quase sem dormir, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento. Meu coração estava dividido. Por um lado, eu queria proteger Sofia e manter nossa vida do jeito que sempre foi. Por outro, sentia que havia algo que eu precisava descobrir, uma verdade que não podia mais ignorar. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Sofia entrou na cozinha e me observou por um momento antes de perguntar: "Você está preocupada com algo, não é?" Olhei para ela, tão jovem e cheia de esperança, e desejei poder protegê-la de tudo. Mas, ao mesmo tempo, percebi que qualquer decisão que eu tomasse também a afetaria. "Estou apenas pensando em algumas coisas", respondi, tentando parecer despreocupada. Sofia sorriu suavemente e voltou para o sofá, mas minha mente continuava no mesmo lugar. Não importava o quanto eu tentasse evitar, sabia que teria que encontrar Miguel novamente. Se havia alguma verdade no que ele dizia, precisava saber. No dia seguinte, a campainha da loja de flores soou novamente, e eu já sabia quem era antes de olhar. Miguel estava ali, mas dessa vez ele trazia um ar diferente. Em suas mãos, um envelope fechado, e no rosto, um olhar que parecia pedir paciência. "Isabela, por favor, me escute desta vez." Sua voz era firme, mas havia algo de vulnerável em suas palavras. Suspirei, sentindo meu cansaço se misturar à curiosidade que eu não conseguia mais conter. Fiz um gesto para que ele me seguisse até o mesmo pequeno espaço nos fundos da loja, onde havíamos conversado antes. Quando fechei a porta, cruzei os braços e esperei. "Eu entendo que você tem razões para não confiar em mim", começou ele, cuidadosamente escolhendo as palavras. "Mas não estou aqui por curiosidade. Se minha irmã realmente é sua mãe, então você faz parte da minha família, e isso significa que eu tenho a responsabilidade de ajudar você e Sofia." Fiquei em silêncio, observando enquanto ele colocava o envelope sobre a mesa. Dentro, ele explicou, havia documentos que poderiam ajudar a provar a conexão entre nós. "Isso é um relatório de um investigador particular", continuou ele. "Eu pedi que ele buscasse informações sobre sua mãe, e ele encontrou registros que confirmam que ela mudou de nome pouco antes de você nascer." Peguei o envelope com hesitação, minhas mãos tremendo levemente. Não sabia se queria abrir ou simplesmente mandá-lo embora, mas o peso do que ele dizia era inegável. "Por que você está fazendo isso?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu esperava. Miguel respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar a resposta certa. "Porque, se for verdade, eu falhei com minha irmã. Eu deveria ter procurado por ela, mas não o fiz. Agora, se há algo que eu possa fazer para corrigir isso, mesmo que parcialmente, vou fazer." Por um momento, o peso em sua voz pareceu tão genuíno que quase me senti comovida. No entanto, ainda havia uma barreira dentro de mim, construída pelas mágoas recentes e pela necessidade de proteger Sofia. "Isso não significa que eu confie em você", respondi, mantendo minha postura defensiva. "Mas, se o que diz for verdade, Sofia merece saber." Miguel assentiu, um leve alívio cruzando seu rosto. "Não espero que confie em mim de imediato. Só quero mostrar que estou aqui para ajudar, de qualquer forma que você precise." Eu não sabia o que pensar. Por mais que quisesse rejeitar tudo aquilo, o fato de ele ter ido tão longe para provar suas palavras começava a quebrar minhas defesas. Ainda assim, não seria tão fácil para ele conquistar minha confiança. Quando Miguel deixou a loja, fiquei ali, segurando o envelope como se fosse uma chave para uma porta que eu temia abrir. Voltei para casa com o envelope em mãos, sentindo o peso dele como se carregasse uma verdade que eu não estava pronta para enfrentar. Sofia estava na sala, ocupada com um de seus quebra-cabeças favoritos. Por um momento, observei-a em silêncio, tentando decidir se deveria envolvê-la nisso ou manter tudo longe dela. Mas não havia como evitar. Se tudo fosse verdade, ela tinha tanto direito de saber quanto eu. "Isa, está tudo bem?"
Perguntou Sofia, levantando os olhos do jogo. Sentei-me ao lado dela, segurando o envelope contra o peito. Sofia, tem algo que precisamos conversar. Ela colocou o quebra-cabeça de lado, sua expressão séria. Eu expliquei tudo com cuidado, desde a reação de Miguel à foto até os documentos que ele trouxe. Sofia ouviu com atenção, seus olhos brilhando de curiosidade e um pouco de medo. Então, você acha que ele pode ser nosso tio? Perguntou ela, com uma mistura de incredulidade e esperança. Eu não sei, Sofia. Mas esses papéis podem nos ajudar a descobrir. Quando abri o envelope, encontrei certidões, registros e até mesmo uma carta escrita por minha mãe anos atrás, mencionando detalhes que coincidiam com o que Miguel havia dito. Cada pedaço de informação parecia encaixar-se em um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava tentando resolver. Sofia, mesmo sendo tão jovem, parecia entender a profundidade do que aquilo significava. Ela pegou minha mão e disse, Isa, talvez devêssemos dar uma chance a ele. As palavras dela me surpreenderam, mas também trouxeram um alívio inesperado. Se Sofia estava disposta a aceitar Miguel, talvez eu também pudesse tentar. No dia seguinte, liguei para ele, e marcamos de nos encontrar novamente. Dessa vez, a conversa foi diferente. Miguel parecia mais aberto, menos tenso, e eu, embora ainda cautelosa, comecei a perceber que ele realmente queria construir uma relação. Ele perguntou sobre Sofia, sobre nossas vidas, e pela primeira vez, vi algo de humano por trás daquela fachada de riqueza e autoridade. Com o tempo, a desconfiança foi dando lugar a algo mais próximo de curiosidade. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de reconstruir o que havia sido perdido. O dia estava ensolarado quando Miguel veio nos buscar. Ele insistiu em nos levar para um lugar especial, um parque onde costumava ir quando era criança, junto com sua irmã. Era estranho pensar que aquela mesma mulher poderia ser minha mãe. Enquanto Sofia caminhava à minha frente, Miguel e eu seguimos lado a lado, em um silêncio cheio de significados. Chegamos a um pequeno lago, onde ele finalmente falou, eu gostaria que vocês vissem algo. Ele retirou de uma bolsa um álbum antigo, com fotos de sua infância e de Camila. Eu me sentei ao lado dele em um banco, enquanto Sofia olhava as imagens com entusiasmo. Ao folhear as páginas, vi pela primeira vez outra versão da minha mãe, jovem, sorridente e cheia de vida. Ela adorava flores, disse Miguel, apontando para uma foto de Camila em um campo florido. Sempre dizia que elas traziam esperança. Essas palavras ecoaram em mim. Minha mãe também tinha um amor profundo pelas flores, algo que ela me transmitiu. Era como se aquele detalhe conectasse nossas histórias de forma inegável. Quando Sofia encontrou uma foto que mostrava Camila segurando um buquê parecido com os que eu fazia na loja, ela exclamou, Isa, olha. É igualzinho ao que você faz. Miguel sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Ele se virou para mim e disse, Isabela, nunca poderei compensar o tempo que perdi, mas quero estar aqui para vocês, de agora em diante. Eu senti meu coração amolecer diante da sinceridade dele. Por tanto tempo, carreguei tudo sozinha, sem confiar em ninguém. Agora, pela primeira vez, havia alguém disposto a dividir esse peso comigo. Enquanto o sol começava a se pôr, sentamos juntos, compartilhando histórias e sonhos. Miguel prometeu ajudar com o tratamento de Sofia e apoiar nossa vida de todas as maneiras possíveis. Ele não era apenas um milionário distante, ele era família. Naquele momento, percebi que, apesar das incertezas e dos desafios, estávamos começando algo novo. Um novo capítulo. A história de Isabela nos lembra que, às vezes, a vida nos coloca diante de desafios e verdades inesperadas que testam nossa capacidade de perdoar, confiar e seguir em frente. Como você teria reagido se estivesse no lugar dela? Teria aceitado a mão estendida de Miguel, mesmo depois de tudo que aconteceu, ou preferido seguir sozinho, mantendo a desconfiança? O que você faria se fosse confrontado com segredos do passado que têm o poder de transformar completamente seu presente? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e reflexão, e descubra mais histórias que tocam o coração e desafiam as percepções.
Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como esta. Nos vemos no próximo vídeo.